Muito grato a Deus por estar aqui. Agradeço ao pastor Alexandre por mais esse convite, porque esses convites nos desafiam. E antes de Deus falar para a igreja, Deus fala para o mensageiro. Deus fala conosco e muda nossa história também. E eu agradeço por estar aqui. E um tema, ele me passou esse tema essa semana, pastor. E um tema desafiador e um tema muito forte. Na minha versão, João 11:40 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus aqui está relembrando. Ele diz: não te disse eu, ou seja, eu te disse. Se creres, verás a glória de Deus. É uma palavra muito forte de Jesus, que deve ficar gravada em nossos corações. Às vezes nós esquecemos dessa palavra. Nós nos esquecemos do poder do nosso Deus. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: aquela pessoa, que está ali, Maria, antes era Marta e depois Maria, que é preciso crer. Quem fizer vai ver a glória dele. O texto começa com a enfermidade de Lázaro. Esse capítulo começa com a enfermidade de Lázaro. E clamaram Jesus. E Jesus, no verso 4 desse capítulo 11, ele diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus ali sabia que Lázaro ia morrer. De fato morre. Mas Jesus está falando ali: fica tranquilo que essa enfermidade não é para a morte. Fica tranquila, Marta. O que você está passando não é para te causar dano, mas para o meu nome ser glorificado. Aqui eu já aprendo algo interessante de Jesus. Que às vezes Deus vai permitir nós vivermos algo, vai permitir parecer que estamos perdendo, vai permitir parecer que nós estamos falindo, vai permitir parecer muitas coisas, e isso tudo que a gente acha que vai acontecer não vai acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aqui acontece que Lázaro morre. E o que me marca nesse texto, pastor, é no verso 22 e 27. No 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como se Jesus não soubesse o que ia acontecer. Mas ela, diante de um cenário difícil, olha o que ela fala no 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que declaração, olha que confissão de Marta. Olha no verso 27 que ela diz. Jesus fala que Ele é a ressurreição à vida, todo que crê nele, ainda que morra, viverá. E ela disse: sim, Senhor. Respondeu: eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Aquela mulher está passando um luto, está passando um momento difícil, mas ela não perde a confiança no Senhor. Ela está dizendo o seguinte: eu sei, meu irmão está morto, mas se você, Jesus, se o Senhor pedir a Deus, Deus pode conceder o que você pedir. E esse texto é maravilhoso. E esse texto, depois, você vai ver que começa os murmurinhos. Poxa, mas ele salvou tanta gente. Pô, mas ele não poderia ter feito isso? Ele poderia ter feito algo por Lázaro? Ele não amava tanto Lázaro? Mas Deus vai mostrar nesse texto, Jesus vai mostrar para aquelas pessoas que quem é o dono da vida,
Quem é o dono das coisas, quem faz as coisas acontecer é Ele. Quem tem toda a autoridade no céu e na terra é Ele. É Ele que faz as pessoas passarem por um momento difícil, sim, mas é Ele que restaura as pessoas. Ele permite coisas acontecer, mas o nome dele é glorificado em meio a um caos. Esse é o nosso Deus. E eu, olhando para esse texto, eu aprendo algumas coisas. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Eu aprendo e creio que Deus está nos ensinando. Mas isso eu já aprendi lá atrás, que eu vou falar agora. Mas isso o meu pastor cansa de falar. É uma coisa que nós precisamos aprender todos os dias. Eu preciso crer sempre. Repete essa palavra. Eu preciso crer sempre. Nós precisamos crer nos tempos improváveis. No tempo que a minha realidade está adversa. Nós temos que crer quando está tudo ok, beleza. Mas nós temos que crer quando as realidades estão difíceis. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas das coisas que você está esperando. Ter fé, vendo, não é fé, é visão humana. Mas nós precisamos crer. Um grande pensador, Agostinho, ele diz o seguinte: que crer, que fé, na verdade, é assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever nela o que quiser. É você pegar uma folha em branco e assinar e falar assim: Senhor, essa folha é minha vida, o que o Senhor quiser está feito. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. A sua realidade hoje é de impossibilidades. Mas nós precisamos gerar fé em nós. Nós precisamos gerar fé em Cristo Jesus em nós. Nós precisamos ser como Elias, que em 3 anos e 6 meses não havia chuva. Mas ele diz: avisa a Cape que vai chover. Eu já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. Nós temos que ter nossos ouvidos sensíveis ao que Deus está falando, ao que Deus vai fazer, e nós cremos no que Jesus fala. Atitudes em fé gera milagre. Foi falado isso aqui. Mostre tua fé a Deus, mas mostre a tua fé com atitude. Não foi assim com Pedro? Pedro pescou a noite toda, tentou pescar na verdade, nada apanhou. Mas Jesus chegou até a praia, Jesus chegou até ele, Jesus lançou a palavra. E Pedro entendia de mar, Pedro entendia de pesca, Pedro era experiente. E ele disse: eu não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E um lugar que estava um caos, que não tinha peixe, começou a aparecer peixe. Ao ponto dele falar para os seus amigos: vem para vocês também. É essa fé que Deus quer de nós, não uma fé genérica. Eu vou à igreja, eu vou escutar o que o pastor vai falar, mas quando chegar lá fora eu não vou fazer. Não, use a sua fé. Tenha fé sempre. Creia. O texto está dizendo o seguinte: se crer, se é condicional. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não está dizendo se você tiver dinheiro, se você for o filho do rei, se você for filho de fulano, filho de alguém bem sucedido. Não está dizendo isso. Deus está dando uma condição dizendo: se creres, aí tu vai ver a glória de Deus. E queira você ou não, se você queira você ou não, você pode ser, como foi dito aqui, pastor, pregador, teólogo, seja o que for, mas se você não crer, se você não usar a sua fé, você é mais um. E pode chegar uma pessoa aqui que nunca estudou Bíblia, mas ela chegou aqui, ouviu a palavra do Senhor e creu, Deus deu o resultado. O que Deus falou para Abraão? O
O que a Bíblia narra sobre Abraão? Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Foi através de crer. Só que a gente quer ver para crer. A gente quer as coisas instantâneas. E com Deus não é assim. E hoje nós vamos ter duas escolhas ao sairmos daqui: crer usando a fé que gera de Deus, ou olhar a nossa realidade. Entenda aqui que olhar a nossa realidade não é negar a nossa realidade. A tua realidade pode estar difícil, a tua realidade pode estar ruim, a tua realidade hoje pode ser uma realidade de escassez, a tua realidade hoje pode ser uma realidade que você não queria passar, você não está negando ela, mas você pode usar a fé. Você pode falar assim: Senhor, eu estou passando isso aqui hoje, mas eu creio que o Senhor pode mudar o quadro. Eu estou passando por essa enfermidade hoje, mas eu creio que o Senhor pode mudar o quadro. Ah, meu pai e minha mãe não creem no Senhor, mas eu creio que o Senhor pode fazer o coração dela hoje arder. Eu creio que onde ela estiver agora, onde ele estiver agora, onde meu primo estiver agora, o coração dele tem a arder, porque quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus, mas você precisa usar a sua fé. Hoje eu vi um vídeo do pastor Luciano Subirá, ele diz o seguinte: que Deus não responde necessidade. Eu achei aquilo interessante. Ele falou: Deus não, ele falou que leu isso em algum lugar. Ele falou que Deus que o autor disse: Deus não responde necessidade, Deus responde fé. E eu fiquei olhando aquilo e falei: cara, eu sempre acreditei que Deus responde às minhas necessidades. Eu comecei a perguntar aos amigos, conversar com os amigos, e a necessidade de Deus já me dá pela graça dele. A necessidade de Deus já me dá a cada dia. Mas é necessário nós usarmos a nossa fé. É necessário nós sair dessa chave e falar: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu não sei o que o Senhor vai usar, mas o Senhor pode usar. Por isso, que nós possamos hoje voltar para os nossos lares, crendo sempre. E assim como eu ouvi um burburinho, Jesus poderia fazer, Jesus poderia ter feito aquilo, assim como o passado, a nossa vida não é diferente. Vai ser sempre ter um burburinho. Ele serve a Deus e está passando por isso. Ele serve a Deus, mas não prospera. Ele serve a Deus, mas está enfermo. Ele serve a Deus, mas isso. Ele serve a Deus, mas está no fracasso. Isso vai ser um teste para nós usarmos a nossa fé, ou para nós acreditarmos nesses burburinhos, ou para nós acreditarmos nas realidades humanas, embora elas existam. Por isso, quando vier esses pensamentos, quando vier esses burburinhos, quando vier pessoas zombando da sua fé, zombando do que você crê, joga essa pessoa para lá e continue para o alvo que é Cristo, e começa a falar: Senhor, é o Senhor que está na minha vida. Eu posso ter abundância, eu posso ter escassez, tudo posso naquele que me fortalece, porque isso que você vai fazer é uma adoração. E gratidão ao Senhor é uma forma de adorá-lo. Gratidão ao Senhor é uma forma de falar: Senhor, muito obrigado, eu te adoro. Eu não sei se acontece com o pastor, mas Deus começa a me usar nos meus piores dias. Nos dias que eu estou mal, nos dias que eu estou angustiado e abatido por algum problema, é nesse dia que Deus fala: eu pego a tua fraqueza e te levanto hoje, eu pego a tua fraqueza e te uso hoje, porque o poder não está em nós, o poder está em Deus. E quando a gente usa a nossa fé, a gente não está usando a nossa força, a gente está usando a força que vem do céu. Por isso, use a sua fé. E uma outra coisa que eu destaco desse texto, que eu cheguei, que foi falado aqui também: faça o que você tem habilidade para fazer. Primeiro, creia sempre. Segundo, faça o que você tem habilidade para fazer. Versículo 39.
Então chamou e ordenou Jesus, dizendo: tirai a pedra. Jesus não poderia tirar a pedra? Jesus ia fazer um milagre ali para os homens, porque para ele é uma coisa comum, para a gente é algo extraordinário. Mas Jesus falou assim: tirai a pedra. E ele logo: Senhor, mas já está aí há 4 dias, cheira mal. Ninguém mais acreditava que Jesus poderia fazer. E aqui há uma chave que às vezes a gente ora e não acredita mais, pede e não acredita mais, já virou uma oração costumeira. A gente pede, mas não acredita, a gente ora, mas não crê mais. E eu aprendo uma coisa com esse texto, porque depois que tirar a pedra, houve um milagre. Eu aprendo que o milagre já foi gerado por Jesus. Jesus já está no futuro. O milagre já foi gerado no campo da ideia de Jesus. Nós precisamos fazer o quê? O que cabe a nós fazermos. É agora a execução da nossa fé. Tirar a pedra. Deus te deu capacidade, Deus te deu inteligência, Deus te deu força. Você precisa crer para fazer. Deus é divino, nós somos humanos. Ele é imortal, nós somos mortal. Ele é infinito, nós somos finitos. Nós podemos ir até um limite, mas é quando a gente chega nesse limite, a gente fala: Senhor, não posso ir mais, agora é com o Senhor, eu vou fazer o que me cabe a fazer. Pedra, homens conseguem tirar, porque homens colocaram. Embora Deus, através de um piscar de olhos, acaba com aquela pedra. Por isso, possamos ser pessoas que fazem. Deus tem poder para fazer, mas tem responsabilidades que são nossas. Para Deus operar alguns milagres na nossa vida, além, precisamos crer. Mas depois de crer vem a ação. Fazer. Como foi falado aqui, daqueles 4 homens que levaram o paralítico, eles creram, mas eles levaram. Eles creram, mas eles arrumaram um jeito. E sempre quando você vai fazer, vai ser difícil. Porque aqueles homens não conseguiram entrar pela porta principal, tiveram que ir pelo telhado. Eu trouxe água hoje, peso, maior peso. Imagina um homem deitado, imagina num telhado. Mas aqueles homens fizeram a parte dele, e Jesus foi e fez a dele, que é a mais poderosa. Quem está na terra, irmão, somos nós. Quem dorme somos nós. Quem acorda, quem come, quem assina os contratos aqui na terra, somos nós. E às vezes nós jogamos essa responsabilidade para Deus. Ai, se Deus fizer, amém. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É porque é muito difícil mesmo. É porque o processo é difícil. E você tem que estar focado naquilo que Deus falou que vai fazer. Que nós possamos ser os que focam, os que vêm aos cultos, mesmo com chuva, mesmo com frio, mesmo com sol, porque através de uma palavra, Deus pode mudar a tua história. Você precisa cuidar das suas responsabilidades. Porque quando você cumprir o que cabe a você, Deus vai fazer um milagre. Quando você cumpriu o que cabe a você, o milagre está vindo aí. O milagre já foi gerado. E Deus garante o milagre. Faça a tua parte. Porque Ele não vai fazer a tua parte. A parte que cabe a você, eu sinto lhe informar que Ele não vai fazer. Não porque Ele não pode fazer, Ele pode. Mas Ele dotou em você responsabilidades. Seja em qual área você é, seja qual habilidade que você tem.
Começa a ativar essa habilidade novamente. E finalizo, termino essa mensagem com outra coisa que eu aprendo aqui. Que uma palavra de Jesus muda cenários. Esse tópico que eu estou falando aqui é para você levar isso para a tua casa hoje. Quando você for dormir, você pensar nessa palavra. Quando você acordar, você pensar nessa palavra. Quando você for fazer qualquer coisa, você pensa nessa palavra. Que uma palavra de Jesus muda cenários. Uma palavra de Jesus muda história. Verso 41. Tiraram então a pedra. Os homens fizeram o que deveria ter feito. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque ouviste. Ele fez isso para as pessoas saberem que é Deus que faz. Ele fez isso para dar glória ao Senhor. Olha o que ele diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. E aquele homem voltou a viver. Lembra que eu falei que antes do milagre precisamos fazer a nossa parte? Jesus ordenou tirar a pedra. Agora imagine aqui a cena do momento: pessoas chorando, pessoas em luto, algumas indignadas com Jesus, porque Jesus não veio antes, não sabe que Jesus é atemporal, não sabia que Jesus é onipresente, onipotente, onisciente. Para todo mundo ali, aquele cenário era de morte. Mas quando Jesus chega, o cenário de vida, de alegria. Para todos era o ponto final na vida de Lázaro. Lázaro acabou, ponto final. Até os seus familiares. Já cheira mal, já tem 4 dias. Mas para Jesus não era um ponto final. Para Jesus era uma vírgula, era uma continuação. Talvez muitas áreas da sua vida, muitas pessoas que te conhecem, muitas pessoas que falam de você, achou que é teu fim, achou que acabou, achou que nada que você vai fazer vai dar certo. Se você estiver fora de Jesus, sim. Agora, se Jesus é teu aliado, é só falácias. Se Jesus está do seu lado, é só um burburinho, porque Jesus pode transformar cenários na sua vida. Todos podem achar que acabou. Todos acham. Mas a partir de hoje, não foque mais na realidade, embora ela exista. Foque no crer. Foque em Jesus. Foque em viver mais experiências com Ele. Algumas batalhas vêm não para nos matar, mas nos fazer mais próximos dele. Algumas dificuldades vêm na nossa vida não para nos causar dano, mas para vivermos na dependência dele, para sairmos melhores dessa situação e viver algo novo do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego em frente a uma fornalha. Para todo mundo ali, eu penso, pastor, que ali tinha outros judeus. O rei não ia sair de lá de Jerusalém buscar só Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Não tinha só 4 ali. Tinha um monte ali que era judeu, mas se dobraram. Só que aqueles 3 homens não. Eles falaram: se o Senhor me livrar, eu não vou entrar na fornalha, porque morrer para mim, ele nem conhecia Paulo, mas eles estavam pensando assim: morrer para mim é lucro. É melhor morrer nessa fornalha do céu do que eu negar o meu Cristo, meu Deus. E jogaram ele na fornalha. Quem jogou ele na fornalha morreu na hora. Mas aqueles homens não. Aqueles homens viveram experiências com Deus. E quando o rei olha e fala assim: vinde, bendito. E o capítulo 3 termina dizendo: e o rei
fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens condenados à morte por ser fiel a Deus, eles saem prósperos da fornalha, eles vivem experiências da fornalha. Por isso, não pense que essa realidade é para te matar, e muitos param nela, muitos desistem nela, mas quem continua, quem permanece na videira de Cristo, vive novas experiências. Jesus está aqui nos dizendo: creia na minha voz, eu mudo cenários. É Ele que te sustenta, é Ele que está contigo quando todos te abandonam, é Ele sempre que fica do seu lado. Uma palavra muda situações, é Ele quando bate uma angústia, uma tristeza, uma decepção, te levanta novamente. É Ele. Eu estava pensando quando estava fazendo as anotações, quando a gente sofreu lá em Petrópolis a primeira enchente, a gente perdeu tudo que tinha na loja a gente perdeu, computador, câmera, prejuízo imenso, mas pela fé a gente foi e comprou de novo, compramos, deixamos tudo bonitinho. 35 dias depois, outra enchente, leva tudo. Aí, isso foi no domingo. Na segunda eu fiquei em casa, falei: chega, vai para a loja, vê o que tem que fazer lá, eu vou ficar só deitado, porque estava com dor na alma. Somos seres humanos, não somos super-homens, né, pastor? E também estava com dor física, porque eu fiquei muito tempo trabalhando, tirando lama. E eu falei assim, comecei a perguntar ao Senhor, não questioná-lo, porque ele é dono da verdade. Eu fiquei perguntando: puxa, mas por que eu fiz? A gente logo pensa que fez alguma coisa. E na terça eu acordei melhor, fui para a loja e fiquei pensando: meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí foi quando o funcionário achou uma Bíblia cheia de lama em volta, mas a palavra do Senhor intacta. E tinha algumas anotações minhas ali, e eu peguei a Bíblia, se eu não me engano, Salmo 21. Deus começou a falar comigo. E o Salmo dizia assim: clamei na minha angústia, e o Senhor ouviu o meu clamor. Aí vem falando, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos na força que vem do Senhor. Aquilo já começou a me animar, aquilo começou a entrar em mim. Aí no final, eu já li esses salmos várias vezes, mas eu nunca tinha parado para pensar. No final estava dizendo assim: uns caem, uns continuam prostrados, outros se levantam e fazem menção ao nome do Senhor. E Deus começou a falar assim: meu filho, todos estão sujeitos a cair, a perder, a ficar embaixo. Só que uns ficam lá, outros se levantam. Na hora que ele falou aquilo comigo, eu comecei a adorar a Deus naquele lugar cheio de lama. E falei para o Jabás que trabalha com a gente, falei: arrume a vitrine que amanhã nós vamos abrir. Aí um olhou assim assustado, tem um lá que gosta de trabalhar, de vender, deixa comigo. E aquele lugar cheio de lama, rua, caos, e uns falando que eu era maluco. Abrimos no outro dia, não paramos um minuto de vender. Sabe por quê? Todos os concorrentes estavam fechados e nós viramos alvos. Pessoas precisando ir para outro lugar, outro estado, outra cidade, queria comprar, não tinha onde comprar. Mas sabe por causa de quê? Por causa de uma palavra. Uma palavra muda cenários. Se eu não ouvisse a palavra do Senhor aquele dia, eu ia abrir depois de uma semana, como os outros fizeram. E eu fiquei a semana toda vendendo bem, pagando as contas, porque o Senhor fez aquele cenário mudar. Embora tenha caos, você não pode olhar a realidade do caos. Você não pode olhar a realidade do teu de governo. Você tem que olhar com os olhos da fé, porque é Ele que faz. Ele fez José ser lembrado no palácio. Ele fez Davi ser achado pelo profeta Samuel. Ele deu um recomeço para Jó. Ele fez
Elias ser sustentado na fase mais difícil de Elias, numa das fases mais difíceis. Deus enviou codorniz para sustentar Elias. Deus usou Moisés para libertar o povo. Ele deu graça a Ana para conceder o próprio Samuel, que era estéril. Ele mesmo sendo Deus, Ele habitou em nós. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar salvação. Eu quero dizer para você que esses personagens sofreram, mas venceram em Deus. Ainda que você esteja sofrendo, você vai vencer em Cristo. Só mudou o tempo. Nós somos o povo de Deus hoje. Nós somos personagens hoje. E a gente hoje vai voltar para o nosso lar com duas escolhas: viver a nossa realidade humana ou trazer Deus para essa realidade, convidar Deus para essa realidade. Senhor, não dá, para mim está difícil, mas eu creio que o Senhor é um Deus poderoso. Eu creio que o Senhor pode mudar cenários. O Senhor mudou o cenário de tanta gente, o Senhor pode mudar o cenário que eu vivo. Por isso eu quero te convidar hoje, volte para casa com essa mentalidade de quem eu tenho que crer, mentalidade que eu tenho que fazer o que cabe, e mentalidade de saber que eu tenho que estar atento no culto, eu tenho que estar atento em casa, eu tenho que estar atento onde eu estiver, porque uma palavra de Jesus pode mudar cenários. Aquele dia eu não fui para loja para orar. Embora às vezes eu vou, mas cedo para orar. Aquele dia era um dia de caos, era um dia difícil, era um dia de dor, era um dia de falido, de fracasso. A chuva levou coisa que conquistamos há anos. Só que depois daquele dia, a gente vendeu o que nunca vendemos antes na nossa vida. Porque ali houve uma palavra. Mas talvez você me diga, mas eu também ouço a palavra, eu também pratico a palavra, e por que comigo não acontece? E por que comigo isso não está acontecendo? Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. Só que há 10 anos atrás não acontecia comigo. Só que há 15 anos atrás era difícil comigo. Aí quando você tem a maturidade cristã, você vai amadurecendo em Cristo, e você vai perceber que estar em Cristo é melhor do que qualquer outra coisa. As coisas começam a acontecer sem você perceber. Porque multidão não é sinônimo de sucesso. Coisas grandes não é sinônimo de sucesso. Riqueza não é sinônimo de sucesso. O que é sucesso é você ter a vida em Cristo Jesus. O que é sucesso é você colocar Ele em primeiro lugar. E muitas vezes a gente falha. E muitas vezes a gente não pede perdão. E muitas vezes a gente não confessa os nossos pecados. Só que o Espírito Santo começa a testificar, a nos incomodar, e a gente não consegue mais viver com essas mochilas. Por isso, isso é noite hoje, o início de uma campanha. Isso é noite hoje você pensar: Senhor, essa palavra não veio a mim à toa. Eu não estou ouvindo essa palavra à toa. Alguma coisa o Senhor quer fazer na minha vida esse ano 2023. Alguma coisa o Senhor quer me despertar para 2023. E você vai ter duas escolhas a partir de hoje: a crer ou a viver com a realidade. E às vezes nós sempre buscamos, sempre temos a tendência de buscar a realidade humana. Jesus, quando ia fazer um milagre lá com a multiplicação dos pães e peixes, Jesus chegou para os discípulos e falou assim: dai vós mesmo de comer, dai vós mesmo de comer. Tinha mais de 5 mil homens, fora criança e mulheres. Vamos fazer uma continha básica, aí tinha 12 a 15 mil pessoas.
Aí chega um discípulo e fala assim: nem que se eu tivesse tanto X de dinheiro, onde que eu vou comprar isso? Qualquer confraternização que a gente faz aqui é coisa pra caramba, é muita coisa, né? Imagina aquela multidão. Mas na mão dos discípulos nada poderia acontecer. Mas na mão de Jesus, a multidão foi alimentada. Na mão de Jesus, todos comeram. Na mão de Jesus ainda sobraram 12 cestas. Essa é a realidade que Deus traz de nós nessa noite. Realidade do alto, não a realidade humana. Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos. A realidade humana, irmãos, muitas vezes nos castiga. A realidade nossa, muitas vezes faz a gente parar. A realidade nossa faz muitas vezes nós desistirmos. A realidade nossa faz a gente não acreditar mais no que está na palavra. Porque sim, somos humanos, somos limitados, somos fracos. Mas quando nós convidamos a palavra de Jesus, mas quando nós convidamos o que Jesus é em nossa vida, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Senhor, e Ele diz: se tu creres, você vai ver a glória de Deus. E nós te convidamos hoje, Jesus, para estar conosco, Pai, para mudar a nossa mente, para que nós possamos viver o extraordinário do Senhor, para que nós possamos olhar os problemas, as dificuldades e falar: mas eu tenho meu Deus, eu tenho meu Deus que é poderoso, eu tenho meu Deus que faz muito além do que eu mereço. Ah, Deus, nós queremos convidar o Senhor para as nossas causas. Nós queremos convidar o Senhor para o nosso ministério. Nós queremos convidar o Senhor para a nossa vocação. Nós queremos convidar o Senhor, Deus, para os nossos afazeres, ó Pai. Mas que em todos eles o Senhor venha ser o nosso convidado de honra. Em todos eles o Senhor venha nos dar discernimento. Em todos eles nós possamos ver, Pai, a Tua mão de poder em nossas vidas. Que nós possamos falar como salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Deus da nossa salvação. Nós confiamos que o Senhor pode fazer, Pai. Nos coloca confiança, nos coloca fé, Senhor. Deus, nos dê discernimento quando estivermos só. Nos dê discernimento quando tiver que tomar alguma decisão, Pai. Mas que nós possamos, Deus, viver coisas do Senhor, viver experiências próprias, Senhor. Ah, Deus, se entrou alguém aqui desanimado hoje, Pai. Se entrou alguém aqui, Senhor, triste por alguma situação, dizendo como que ela vai fazer a partir de hoje, que ela é limitada. Deus, abre as portas para essa pessoa, abre as janelas do céu, Pai. Dê cura, dê transformação, dê o que o homem não pode dar, Pai. Ah, Deus, que a tua unção, a tua autoridade, o teu poder venha estar com ela, Senhor. Quebra todo jugo, Pai. Quebra, Pai, todo impedimento de avançar. Quebra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus. Restaura famílias aqui, Senhor. Restaura coisas que foram quebradas, Senhor. Ah, Deus, todo cadeado que foi quebrado, que foi arrombado, o Senhor coloca a sua mão, ó Deus, e faz um novo começo, e faz um recomeço na vida das pessoas, ó Pai. Toda escassez, ó Deus, toda falta, a partir desse ano, venha ser transbordante, Senhor, em nome de Jesus. Que venha transbordar do teu vinho, Pai. Ó Deus, se há alguém no nosso meio, Pai,
depressão, com síndrome do pânico, ela nem, Deus, conversou com alguém, nem com o pastor, nem com ninguém, mas se por algum motivo ela se encontra nessa situação, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor mude o cenário, que através dessa palavra, que não foi minha, mas tua, Pai, que o cenário venha a ser mudado, que o cenário venha a ser transformado. Todas as pessoas que estão aqui estão orando por alguém, que isso a gente faz, Senhor. Ó Deus, nos dê graça, nos dê favor, que nós possamos ver, Deus, milagre, que nós possamos ver a mudança, Senhor, em nome de Jesus. Amém.